uma feira rural em Maryland em 2017, os porcos premiados não estavam com boa aparência. Os fazendeiros relataram suínos febris com olhos inflamados e focinhos escorrendo. Mas enquanto os organizadores se preocupavam com os porcos, o Departamento de Saúde de Maryland estava atento a um grupo de frequentadores do evento que ficaram doentes. Alguns tinham acariciado os porcos e outros apenas estiveram próximos aos celeiros. Mas logo 40 desses visitantes seriam diagnosticados com gripe suína. Na maioria das vezes, animais doentes não infectam humanos. Mas quando isso acontece, essas infecções entre espécies diferentes ou saltos virais de hospedeiro têm o potencial de causar epidemias fatais. Então, como os patógenos de uma espécie conseguem infectar outra? E o que torna os saltos de hospedeiros tão perigosos? Vírus são um tipo de parasita orgânico que infecta quase todas as formas de vida. Para sobreviver e se reproduzir, eles devem passar por 3 fases: contato com um hospedeiro suscetível, infecção e replicação e transmissão para outros indivíduos. Como exemplo, vamos analisar a gripe humana. Primeiro, o vírus da gripe encontra um novo hospedeiro e penetra no trato respiratório dele. Isso não é tão difícil, mas para sobreviver nesse novo corpo, o vírus deve conseguir desenvolver uma infecção bem-sucedida antes de ser detectado e destruído pela resposta imune. Para cumprir essa tarefa, os vírus evoluíram em interações específicas com suas espécies hospedeiras. Os vírus da gripe humana são cobertos por proteínas adaptadas para se ligar aos receptores correspondentes nas células respiratórias humanas. Uma vez dentro de uma célula, o vírus utiliza adaptações adicionais para sequestrar a maquinaria reprodutiva da célula hospedeira e replicar seu próprio material genético. O vírus só precisa neutralizar ou evitar o sistema imunológico do hospedeiro por tempo suficiente para se replicar em níveis suficientes e infectar mais células. Nesse ponto, a gripe pode ser transmitida para sua próxima vítima por qualquer contato com fluidos corporais infectados. No entanto, esse simples espirro também coloca o vírus em contato com animais de estimação, plantas ou até mesmo sua comida. Vírus estão constantemente encontrando novas espécies e tentando infectá-las. A maioria das vezes, isso termina em fracasso. Na maior parte dos casos, a dissimilaridade genética entre os 2 hospedeiros é grande demais. Para um vírus adaptado para infectar humanos, uma célula de alface seria um ambiente estranho e inóspito. Mas há um número impressionante de vírus circulando no ambiente, todos com potencial para encontrar novos hospedeiros. E porque os vírus se reproduzem rapidamente aos milhões, eles podem desenvolver mutações aleatórias com rapidez. A maioria das mutações não terá efeito ou será até prejudicial, mas uma pequena proporção pode permitir que o patógeno infecte melhor uma nova espécie. As chances de ganhar nessa loteria genética destrutiva aumentam com o tempo, ou se a nova espécie for geneticamente próxima ao hospedeiro usual do vírus. Para um vírus adaptado a outro mamífero, infectar um humano pode levar apenas algumas mutações de sorte. E um vírus adaptado a chimpanzés, um dos nossos parentes genéticos mais próximos, pode quase não precisar de alterações. Leva-se mais do que tempo e similaridade genética para que uma mudança de hospedeiro tenha êxito. Alguns vírus estão preparados para infectar as células de um novo hospedeiro, mas não conseguem escapar da resposta imune. Outros podem ter dificuldade em se transmitir para novos hospedeiros. Por exemplo, podem tornar o sangue do hospedeiro contagioso, mas não a saliva. No entanto, uma vez que a mudança de hospedeiro chega à fase de transmissão, o vírus se torna muito mais perigoso. Agora, se desenvolvendo em 2 hospedeiros, o patógeno tem o dobro de chances de sofrer mutações que resultem em um vírus mais bem-sucedido. E cada novo hospedeiro aumenta o potencial para uma epidemia em grande escala. Os virologistas estão constantemente procurando mutações que possam tornar vírus como o da gripe mais propensos a mudar de hospedeiro. Contudo, prever a próxima epidemia em potencial é um grande desafio. Existe uma enorme diversidade de vírus que estamos apenas começando a descobrir. Pesquisadores estudam incansavelmente a biologia desses patógenos. E ao monitorar populações para identificar rapidamente novos surtos, eles podem desenvolver vacinas e protocolos de contenção para deter essas doenças mortais. Você já sentiu que não sabe o suficiente sobre seu próprio corpo? Inscreva-se neste canal para aprender sobre tudo, desde calvície até crescimento muscular e por que temos cabelo em lugares tão aleatórios. Fique ligado e fique curioso.